A luz na tempestade, na pequena cidade de Esperança do Vale, a vida seguia seu ritmo tranquilo. Casas simples se alinhavam pelas ruas de terra. E as famílias conheciam todas as alegrias e dificuldades umas das outras. Entre elas vivia Lucas, um jovem de 22 anos, conhecido por seu coração bondoso, mas também por sua insegurança. Ele trabalhava na oficina de seu pai, consertando ferramentas e veículos, e passava os dias entre pregos, óleo e a rotina da pequena cidade. Apesar da vida simples, Lucas carregava uma inquietação no coração. Muitas vezes se sentia sozinho, mesmo cercado por amigos e familiares. Sentia que sua vida precisava de um propósito maior, algo que o fizesse sentir que sua existência tinha significado além do cotidiano. Ele cresceu ouvindo histórias bíblicas contadas por sua avó, Dona Miriam, uma mulher devota que sempre repetia: "Filho, Deus tem um propósito para todos nós. Mesmo nas tempestades, Ele é nossa luz." Mas Lucas, em seu coração humano e falho, muitas vezes esquecia essas palavras, deixando o medo e a dúvida dominarem seus pensamentos. Um dia, uma notícia abalou Esperança do Vale. Uma tempestade incomum se aproximava da cidade, com ventos fortes e chuvas intensas que ameaçavam alagar casas e destruir plantações. A população estava assustada. Muitos, já acostumados com os desafios da vida rural, se preparavam, mas o temor pelo desconhecido era grande. Lucas sentiu o peso da responsabilidade quando percebeu que algumas famílias precisavam de ajuda para proteger suas casas e salvar seus pertences. Sua primeira reação foi fugir do medo, pensar em se proteger sozinho. Mas, lembrando-se das palavras de sua avó, respirou fundo e decidiu agir. Aos poucos reuniu alguns amigos e começou a visitar as casas mais vulneráveis. A cada passo, lembrava-se do que aprendia nas histórias bíblicas. A coragem de Davi, enfrentando Golias, a fé de Daniel na cova dos leões, a paciência de Jó em meio ao sofrimento. Ele percebeu que, assim como aqueles heróis da Bíblia, não precisava enfrentar a tempestade sozinho. Bastava confiar em Deus e agir com fé. Durante o trabalho, encontrou Dona Clara, uma senhora idosa que vivia sozinha e tinha dificuldade para proteger sua casa. O telhado já estava parcialmente danificado e a água começava a se infiltrar pelas paredes. Lucas, sem hesitar, subiu no telhado com esforço e consertou as partes soltas, enquanto os amigos ajudavam a mover móveis e estocar suprimentos. "Deus vai cuidar de nós", disse Lucas, enquanto gotas de chuva começavam a cair. "Eu sei, meu filho", respondeu Dona Clara, com a voz trêmula. "Mas é bom ver que Ele envia pessoas como você para nos ajudar." Enquanto a tempestade se aproximava, Lucas percebeu que a verdadeira fé não era apenas acreditar em milagres, mas também agir com amor e compaixão. Ele lembrou-se das palavras de Tiago: "A fé sem obras é morta." Cada gesto de ajuda, cada mão estendida, era uma expressão de fé viva. A tempestade chegou com força naquela noite. Ventos uivantes arrancavam galhos de árvores, e a chuva transformava as ruas em rios. Mas, graças à preparação e à coragem de Lucas e seus amigos, a cidade sofreu menos do que temia. Casas foram protegidas, famílias permaneceram seguras, e muitos perceberam que a força do coletivo, guiada pelo amor e pela fé, podia superar qualquer dificuldade. Após a tempestade, enquanto o sol surgia timidamente entre as nuvens, Lucas caminhava pelas ruas alagadas, observando os estragos e a solidariedade de sua comunidade. Foi então que percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Não era apenas o esforço físico que havia protegido as pessoas, mas a presença de Deus em cada ação de bondade. Ele se sentiu tocado profundamente, compreendendo que seu propósito era servir e inspirar, assim como Cristo ensinou. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a se envolver ainda mais com sua comunidade. Organizou grupos de jovens para ajudar os idosos. Visitava famílias em dificuldades e até começou a estudar teologia por meio de cursos online e leitura da Bíblia. Sua fé, antes insegura e tímida,
tornou-se forte e radiante. Ele entendia, finalmente, que cada desafio era uma oportunidade de crescer espiritualmente e refletir a luz de Deus aos outros. Certo domingo, na igreja da cidade, o pastor chamou Lucas ao púlpito para compartilhar sua experiência. Ele falou com simplicidade, mas com emoção. Aprendi que a fé não se mede apenas em palavras ou oração, mas em atitudes. Cada gesto de amor, cada mão estendida, é uma forma de servir a Deus e ao próximo. Mesmo nas tempestades da vida, podemos ser luz uns para os outros. A congregação se emocionou, e Lucas sentiu que seu coração finalmente encontrava paz. Ele percebeu que as lições bíblicas não eram apenas histórias do passado, mas guias vivos para o presente. A coragem de Davi, a paciência de Jó, a fé de Daniel, tudo isso se refletia nas ações de cada pessoa que escolhia amar e servir. Com o tempo, Lucas se tornou uma referência na cidade. Jovens o procuravam para orientação. Adultos pediam ajuda em projetos comunitários. E ele se tornou um exemplo de fé prática. Mas ele nunca se esqueceu do princípio mais importante que aprendeu naquela tempestade. A verdadeira fé se manifesta no amor pelo próximo e na confiança inabalável em Deus. E assim, Esperança do Vale se tornou mais do que um nome. Tornou-se uma cidade onde a fé se traduziu em ação e onde cada pessoa aprendia que, mesmo nas maiores dificuldades, a luz de Deus podia brilhar através de atos de compaixão, coragem e amor. Lucas, olhando para o horizonte, sentiu-se em paz. Ele sabia que tempestades ainda viriam, na cidade ou em sua própria vida. Mas também sabia que, enquanto seguisse os princípios bíblicos e confiasse em Deus, jamais estaria sozinho. Cada desafio seria uma oportunidade de crescer. Cada dificuldade, um chamado para servir. E, assim, a luz na tempestade se tornou sua missão, e seu testemunho inspirou gerações a caminhar com fé, esperança e amor.